Porque nem sempre o que vai te levar para o fundo é fácil de enxergar, está diante dos seus olhos. Às vezes o que vai te levar para o fundo é aquilo que você nem percebe, que está escondido. Tem gente com um comportamento tóxico e nocivo e sequer é capaz de identificar porque tem aquilo. Às vezes precisa de um profissional da área psicológica. Eu vou falar para vocês, isso aqui que eu tenho é herança de uma depressão que eu tive. Foi muito forte, porque se você não sabe o que te leva para o fundo, às vezes é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela decepção. Lá em 1945, assim que a guerra acabou, e você guarda isso dentro de você. Você conhece alguém assim? Porque tem gente que parece cemitério de coisa ruim. Pois bem, tem tempestade que só vem para denunciar que tem algo dentro de você que precisa sair. Eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês. Tem uma história que eu gosto muito, e ela diz que no bairro dos Estados Unidos, um indivíduo mudou para uma grande chácara, e ao lado da casa dele, o homem tinha uma grande propriedade. Ele viu aquele quintal vazio, e ele gostava muito de plantas, e ele notou que algumas semanas depois, o homem, ou seu vizinho dessa grande propriedade, ele cavou algumas covas e começou a colocar algumas mudas. Mas o vizinho notou que ele colocava pouca água nessas mudas. Ele não aguava com tanta frequência. E o vizinho então começou a ficar preocupado com a integridade daquelas plantas e a possibilidade delas morrerem. Ele aguava, mas não com a frequência que o seu vizinho esperava e que olhava da sacada. Por muitas vezes ele viu as folhas daquelas mudas murchando e sempre o vizinho colocava pouca água. Um tempo depois, essas mudas se estabeleceram. Não era aquilo que o vizinho esperava olhando para a casa de seu próximo, mas algo muito mais esquisito começou a aparecer. Volta e meia aquele homem aparecia no quintal com um chumaço de jornal bem grosso e fazia questão de passar por todas as mudas, sempre dando algumas pancadinhas nas mudas. O homem nunca tinha visto aquilo e era algo que soava para ele muito estranho. Durante um bom tempo ele viu seu vizinho dando pancadas naquelas pequenas mudas que ainda não estavam tão encorpadas. Um ano depois, a empresa deste homem o transferiu para uma cidade bem ao norte dos Estados Unidos. E depois de 20 anos, ele volta à sua cidade e tem a curiosidade de ver a casa onde morava. Aquela semana um furacão havia passado por lá e alguns estragos tinham acontecido. E ao entrar na rua de sua antiga casa, ele reparou que a maioria das árvores estavam tombadas, estavam caídas. Mas quando ele da calçada olhou para sua antiga casa, ele viu ao fundo a casa de seu vizinho. Árvores sadias, grandes e fortes estavam lá, e o vento do furacão sequer havia derrubado uma. Ele então foi ao vizinho para cumprimentá-lo, e durante esse cumprimento ele falou com o vizinho e lembrou de quão estranho era o comportamento dele no que diz respeito àquelas árvores. E finalmente ele perguntou por que ele aguava tão pouco. E o vizinho disse para ele: porque eu tinha o intuito de que as minhas árvores não tivessem água com facilidade, para que elas pudessem aprofundar suas raízes e tirarem a água do mais fundo possível. Mas eu também estranhei porque você batia nelas. E ele disse: porque eu sabia que a nossa região volta e meia é visitada por furacões, e desde cedo eu ensinei as minhas árvores a lidar com as intempéries, com as dificuldades, e por isso nenhuma delas caíram. Hoje, mais uma vez, eu quero uma reflexão sobre uma palavra que Deus me deu há mais de 10 anos atrás, cujo tema é aprendendo com as tempestades. Todas as vezes que as tempestades se levantam, elas não têm a autorização e nem o poder suficiente para destruir a nossa vida. Tempestades que vêm na direção daqueles que servem a Deus, elas seguem junto com o cumprimento da palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as vezes que você se depara com uma adversidade, normalmente ela tende a retirar de ti algo que você sequer imaginaria que tinha, forças que você jamais imaginou que foi capaz de acessar. Davi jamais imaginou que seria capaz de vencer um oponente tão grande, até o aparecimento de Golias. Quem é Golias? Golias é um homem grande externo, que revela um homem grande
interno no menino. Golias é alguém que faz Davi se lembrar de leão, de ursos, de batalhas passadas, de adversidades anteriores que não venceram. Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Já ouvi de muita gente dizer: eu jamais imaginei, pastor, que eu conseguiria vencer nesse ambiente. Eu jamais imaginei que eu teria habilidade para resolver isso. Pastor, eu tenho certeza de que se eu tivesse sozinho eu teria perdido, mas eu não perdi porque Deus foi comigo. Então eu preciso que você tenha sensibilidade, tá certo? Então eu vou te mostrar tempestades rapidinho, num resumo. Presta atenção em mim rapidamente. Jonas vai comprar uma passagem, vai entrar numa embarcação para desobedecer a Deus. O texto diz que enquanto ele está naquele navio, uma tempestade se levanta. E o que essa tempestade veio fazer? Essa tempestade tem uma missão: ela quer conversar com alguém. E com quem? Com quem será que essa tempestade quer conversar? Com o mestre do navio, o capitão do navio. A tempestade quer saber por que ele vendeu o ingresso do seu navio para um desobediente. A tempestade quer saber por que é que ele deixou aquele cara entrar na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios. Porque tem tempestade que vem na minha e na sua direção com uma única função: denúncia. Dizer para mim e para você que esse tipo de gente, esse tipo de comportamento, esse tipo de negócios, esse tipo de alianças não podem fazer parte de nossa história. Essa é a mensagem que a tempestade vem. Ela começa a chacoalhar o navio, todo mundo tem medo. E quem é que está trazendo aquela tempestade? Um desobediente? Se tem uma coisa que precisamos ter o máximo de sensibilidade para identificar, é quando Deus está tratando alguém. Quando alguém estiver sofrendo, por favor, antes de se meter no sofrimento dos outros, descubra que tem alguém que ama mais essa pessoa do que você, e esse alguém é Deus. Antes de ajudar alguém, pergunte a Deus se é para você fazê-lo. Porque quando você se mete na vida de alguém que Deus quer tratar defendendo a pessoa, você vira o capitão do navio. O cara quer me desobedecer? Quer. Vou entrar no capitão. Deus falou: vou afundar. O capitão desobedeceu a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não, ele nem profeta é, nem sabe de nada, mas vendeu o ingresso do barquinho dele para o Jonas entrar. Preste atenção, está assim de gente, perdendo o que não precisa perder, porque não tem coragem de jogar fora aquilo que precisa jogar. Nós precisamos ter a sensibilidade. A tempestade veio. O que ela está querendo? Afundar meu navio? O que é? Será que ela tem o cunho de denúncia? Então o que é? É meu comportamento? Tá bom. O que é? O que está acontecendo para que eu enfrente tudo isso? Eles começam a jogar fora e perdem o que não precisa perder. A tempestade para quando eles jogam a carga fora? Não. Então o capitão do navio começa a vasculhar seu navio, porque nem sempre o que vai te levar para o fundo é fácil de enxergar, está diante dos seus olhos. Às vezes o que vai te levar para o fundo é aquilo que você nem percebe, que está escondido. Tem gente com um comportamento tóxico e nocivo e sequer é capaz de identificar porque tem aquilo. Às vezes precisa de um profissional da área psicológica. Eu vou falar para vocês, isso aqui que eu tenho é herança de uma depressão que eu tive. Foi muito forte. Eu fui para o sítio, eu não queria mais vir para a igreja, eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria fazer nada. Estava cansado, sei lá, troço doido. Se você já teve depressão, você sabe o que eu estou falando. Só que eu não sabia por que motivo. Aí minha esposa ligou para uma amiga, doutora Ilma. Doutora Ilma foi lá no sítio, ela e seu esposo, veio lá de Vitória, foi lá, sentou e falou comigo: Cláudio, converse comigo tudo, fala da sua vida. Eu falei: o que é que minha vida tem a ver com essa depressão? Tá querendo é fofoca. E eu comecei a narrar minha vida para ela. Meu pai casou tantas vezes, me dava para uma família aqui, que me jogava para outra lá, que eu ia para outra lá, e que eu ia para outra lá, e que eu ia para outra cá. E aí agora eu era pastor de igreja. E aí, moral da história, ela descobriu que todas as vezes que alguém ia embora da igreja por qualquer motivo, eu sentia a dor da rejeição dos lares que me mandavam embora. Agora você pensa só, se eu não ia morrer com uma igreja que todo dia sai gente, chega gente, sai gente, chega gente, sai gente. Eu não sentia dor nenhuma porque quem chegava, só sentia dor porque quem ia. Quando eu identifiquei o miserável do Jonas, aliás nem fui eu, fui ela. Quando ela falou: Cláudio, você não... Aí o que você faz? Eu falei: o quê?
eu tenho prazer de construir. Ela falou: e o que você sente depois que constrói? Vontade nenhuma de entrar no lugar onde eu construí. Olha que loucura. Aí ela me disse: sabe o que é isso, Cláudio? Você só constrói para mandar uma informação para você mesmo, que ninguém nunca mais te manda embora daquilo que é seu. Mas é só você terminar de construir que você não quer entrar e você vai construir outra coisa. Menino, pensa numa cura instantânea. Eu falei: é isso? Então tá bom. Me deu algumas ferramentazinhas e eu fiquei bom. Porque se você não sabe o que te leva para o fundo, às vezes é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela decepção. Lá em 1945, assim que a guerra acabou, e você guarda isso dentro de você. Você conhece alguém assim? Porque tem gente que parece cemitério de coisa ruim. Pois bem, tem tempestade que só vem para denunciar que tem algo dentro de você que precisa sair. Pegaram o Jonas e levaram para fora. E falou: Jonas, quem é tu? Ele falou: eu sou hebreu, desobedeci a Deus e entrei no seu navio. Ele falou: pô, cara, tanto navio para tu entrar, tu entrou justamente no meu, mas o seu que deu para comprar o ingresso. Sabe o que é mais interessante dessa história? É que o Jonas disse que o problema era dele, ou era ele, mas ele pulou, sim ou não? Porque o problema não vai embora sozinho.